Bom dia para você. Você está na casa do Pai. Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Nós temos ainda uma longa jornada este dia pela frente. Eu tenho certeza que o Senhor está nos acompanhando aqui neste momento, desde a nossa entrada até a nossa saída, né? O nosso tema é muito atual, como foi dito aqui pelo Bispo Ademir. A palavra crise agora é que está em moda, está em voga, né? E certamente, quem não teve alguma crise na sua vida? Falamos de diversas situações de crise, né? E essa palavra crise, ela tem diversas conotações, são diversos tipos de crise. E eu separei algumas crises aqui para nós podermos escolher uma para estarmos palestrando, para estarmos estudando dentro da palavra de Deus, né? O tema sendo frutificando em tempo de crises. Eu até brinquei, será que quem está em crise consegue dar frutos? Porque frutificando, né, é difícil, né? Mas eu fui então ver quantos tipos de crise nós temos, e a Barça, né, a Larousse, nos mostra diversos tipos de crise. Temos crise por doença, quando estamos doentes. Temos crise de sentimentos, temos crise familiar, temos a crise econômica, que é a que está em voga aí, né? Que é o desequilíbrio entre a produção e o consumo. Isso gera também desemprego, vai por aí afora que você conhece, né? Mas dentro dessas crises, eu gostaria de destacar uma. Eu falei crise por doenças, crise de sentimentos, crise familiar, crise econômica. Separei só essas quatro. Tem diversas crises na Barça, né? E eu vou falar somente sobre crise de sentimentos. Quero falar sobre crise de sentimentos, porque a crise econômica, ela mexe com o nosso interior, mexe com o nosso sentimento. Eu acho que qualquer tipo de crise mexe com os sentimentos. A crise familiar mexe com os nossos sentimentos. Ele remove, ele vai mexendo ali, e nós entramos em outro tipo de crise. Então, a crise de sentimentos, que nós conhecemos aí como crises interiores, se você quiser, também, ou crise de alma, ela sempre vai entrar em conflito. Há um conflito interior. Há uma tensão quando nós ficamos tensionados. Há uma carência também. Sentimento é carência. Às vezes nós gostamos de uma pessoa, essa pessoa não gosta de nós. Enfim, são crises sentimentos ou sentimentais, como você queira. São crises que nós não vemos. Que a crise econômica nós vemos e sentimos ela no bolso. Mas a crise de sentimentos, ela é muito interior, é difícil você determiná-la. Então, você entra em conflito interior, você entra numa tensão interior, você entra numa carência interior, carência, às vezes, nós vemos pessoas carentes, né? Você assiste aí, às vezes, na televisão, filhos carentes porque não têm o amor do pai. Ontem estava assistindo na televisão um documentário sobre os órfãos que ficam até 18 anos no orfanato, e aí diversos depoimentos, né? Crianças desde pequenininha, 4 anos, até chegar aos 18 anos, criadas fora do seu ambiente familiar. A crise familiar gerou isso, aí essa crise familiar gerou carência. Essas crianças, elas foram criadas com carência de amor, carência de sentimentos, enfim, tantas coisas. Essas crises de sentimentos, elas nos trazem também crises físicas, crises de doenças, porque nós entramos muitas vezes em depressão, uma doença da alma, entramos em angústia,
entramos num quadro de ansiedade, um quadro depressivo. São crises abstratas que nós não vemos, mas que nós sentimos. Há algumas crises que nós sentimos mais na carne, na pele, mas essa crise de sentimentos, ela é muito sutil, muito interior, e nós só vamos dar razão, vamos despertar para ela quando nós começamos a sentir algo que machuca-nos dentro de nós, né? Então, crise de alma é algo muito difícil para nós, muito difícil nós lidarmos com uma crise interior, com uma crise de alma, né? Nós tivemos Davi, né, a menina dos olhos de Deus, Davi, quando ele fala lá, um salmo muito conhecido, que não precisamos ler, né? Salmo 23, quando ele diz, refrigera-me a alma. Ele dá essa frase. Por quê? Porque ele precisava de um sossego para a alma. A alma dele estava em angústia por uma determinada situação da sua vida, um determinado, talvez, momento sentimental, um momento da sua própria liderança como rei, e ele diz, refrigera-me a alma. Pede ao Pai um refrigério interior, uma refrigério interior. Também ele fala no Salmo, você não precisa ir lá, 41:4, ele diz, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Nós sabemos qual foi o grande pecado de Davi, todos nós conhecemos, mas ele diz assim, sara a minha alma. Ele sentiu que a atitude pecaminosa dele trouxe doença interior para ele, por isso ele pediu a cura da alma, sara a minha alma, isso tudo ele falando com o Pai, né? Sara a minha alma, porque pequei contra ti. No Salmo 42, que você pode abrir comigo, ainda não é o meu texto que eu quero discorrer mais, mas vá comigo no Salmo 42, eu estou dando um homem que teve muitas crises interiores, Davi, o grande Davi, né? E com certas crises de alma incríveis, né? No Salmo 42, se você já abriu, a alma dele anelava por Deus, tinha ansiedade, queria Deus. Ele diz aqui, posso ler? Salmo 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele suspirava, ele tinha... ele fazia assim, a minha alma está profundamente triste e abatida até a morte, né? Alguém falou isso, e você sabe quem foi esse alguém, lá no Getsemane, eu vou já comentar também a respeito, mas Davi diz assim, minha alma está ansiosa, e os conflitos, as crises sentimentais, as crises de sentimentos, as crises interiores, nos trazem esta doença interior, sara a minha alma. Agora, olha, a minha alma está suspirando por ti. No versículo 2, ele continua falando alguma coisa sobre a alma dele. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele faz essa interrogação. A minha alma tem sede de Deus. Às vezes nós estamos com essa sede e pode tomar essa água física aí, porque não vai matar a sede. A única pessoa que pode curar a nossa alma, sarar a minha alma, a única pessoa que pode aliviar, dar alívio para a minha crise interior é o Pai, é o Senhor. Se nós não clamarmos a Ele, Ele tem cura para tudo. Ele cura não só a crise da doença, a crise física, como também a crise sentimental. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, certamente nós entendemos que Davi, ele passava por essas crises de alma. Esse Salmo 42 todo fala sobre a alma. Eu vou para outro versículo aqui, versículo 5, pulando. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Então ele faz essa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? A crise interior traz abatimento para a alma. Nós entramos em depressão, nós entramos, enfim, numa série de angústias, ansiedades, numa série de situações interiores. E essa crise, então,
de alma, Davi diz assim: minha alma está batida, minha alma está batida, eu preciso de alguém para levantar, entre aspas, para que você entenda, o meu astral que está lá embaixo. Eu preciso me levantar. E quantas vezes a depressão faz o quê? O que a depressão faz? O que é a depressão? É exatamente uma crise interior, uma crise de alma. Você não tem mais vontade de fazer nada, você só quer ficar sentado, deitado, você quer ficar sozinho, você tem às vezes até raiva do dia que você nasceu, né? É isso aí, você diz: para que eu nasci? Para que eu nasci? Se para passar por isso, né, neste mundo. Mas nós passamos por crises, e eu quero deixar a crise econômica de lado. Isso para mim o que mais machuca o ser humano é uma crise interior, é uma crise de alma. Então Davi dizia aqui: por que tu estás abatido, ó minha alma? Sempre há um motivo. Ele queria saber, ele faz a interrogativa. Sempre há um motivo de nós ficarmos, como você queira entender, para baixo, né? Abatido de alma. Então, no versículo 6, ele continua: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Veja que ele agora diz: eu sinto que eu não estou bem. Eu sinto que a minha alma está abatida, eu sinto que eu estou quase entrando num processo aí, até mesmo de tirar a minha vida, até mesmo de me suicidar. Enfim, a depressão faz isso, e a depressão nada mais é de que uma evolução da crise de alma, da crise interior. E aí, Davi entende bem disso aí, e no versículo 11, vamos para o versículo 11, para depois eu chegar ao texto que eu quero. Ele diz assim, volta a falar: por que estás abatida? 3 vezes ele fala isso, em 3 versículos isso nos chama a atenção. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quer dizer, ele estava profundamente depressivo nesse momento, a alma dele estava totalmente derrotada. E aí, nós vemos o Senhor Jesus entrando também em crise de alma, né? Lá no Getsemane, em determinado momento da sua vida, pouco antes também dele ser crucificado, ele passou por essa crise interior. O grande Senhor passou, né? E os evangelhos, Mateus, Marcos, etc., eles dão as palavras que Jesus falou para Pedro, Tiago e João, que o estavam acompanhando lá no Getsemane, né? Ele diz: a minha alma, palavras de Cristo, você não precisa ler os evangelhos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha que frase, até a morte. Ele sabia qual era a morte que ele estava prestes a passar, a morte de cruz, ser crucificado. Então, a morte para ele não era, o problema todo era interior. A minha alma, eu estou com a alma batida, a minha alma está profundamente triste. Porque a crise interior também traz isso, a crise de alma traz tristezas, né? Quem sorri, quem pode sorrir num quadro depressivo? Quem pode sorrir num quadro de angústia? Quem pode estar alegre sendo carente? A sua alma carente. Então, o Senhor Jesus fala que aqui, falou 3 vezes isso aqui, né? Quando conhecemos o texto, aí ele vai e volta, encontra os apóstolos dormindo, depois fala novamente, etc. Mas é interessante, esse evangelho de Marcos e Mateus fala exatamente essa frase. Mas Lucas é muito mais profundo, o evangelho de Lucas, quando ele diz, nesse momento lá, nessa crise de alma que Jesus estava, que aí o evangelista Lucas diz: seu suor transforma-se em gotas de sangue. Olha o sofrimento, olha uma crise interior, uma crise de alma. O suor dele começou a se transformar em gotas de sangue. Olha a angústia, uma angústia que nós não podemos avaliar,
A mente humana não consegue avaliar essa angústia, essa crise de alma que Jesus exatamente viveu naquele momento. Ele teve o seu momento de crise, e todos nós temos o nosso momento de crise. O que é crise econômica para nós? Não é nada. O que mais machuca o ser humano é uma crise interior, é uma crise de alma. Então, todos nós passamos por isso, às vezes uma rejeição de um amigo, rejeição da esposa, rejeição do esposo, rejeição dos filhos, né? Se você, eu também vi um documentário a respeito de abrigo de idosos, e diversos idosos lá entrando em crises. Por quê? Porque tinham sido abandonados pelos seus filhos. Colocou no abrigo lá e deixa para lá e pronto, BT. Quer dizer, nós não podemos entrar nesse processo de crise, porque quando todos nos abandonam, Jesus aqui se sentiu até mesmo abandonado pelo Pai, quando disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice lá. Então, quando nós nos sentimos, entramos nesse quadro, nós temos que ter certeza de uma coisa, homens de Deus, é que o Senhor está na nossa crise interior. Ele conhece a nossa alma, Ele perscruta o nosso coração como ninguém perscruta. Então, Deus está sempre na nossa crise. Não há remédio para a crise da alma. Não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem ninguém, se o Senhor não for o médico da sua alma. E Ele pode curar a sua crise de alma, porque depois vem os conflitos, a tensão, vem aí as coisas físicas, que é a depressão, e etc., né? Então, esta síndrome de pânico, né? Era uma síndrome de pânico. Hoje eu tenho uma pessoa ligada lá a mim, que é quase da família, que essa pessoa tem uma síndrome de pânico terrível. Você sabe o que é que nós já estamos até entrando nisso, devido à violência? Essa pessoa tem medo de tudo. Acho que ela tem medo até da própria sombra, ela fica olhando. E nós hoje estamos nessa situação. Nós estamos andando por um lugar aí que nós temos medo até da nossa própria sombra. Será que tem alguém me seguindo? Esta é a realidade da vida. Tudo isso é uma vivência, e a nossa alma é que traz tudo isso. Por que é o medo? O que gera o medo? A crise. A alma, tudo nasce bem do interior. Então, essas crises de almas podem trazer também essa síndrome do pânico, e Jesus entrou nessa síndrome do pânico. Pânico é medo da forma em que ele iria enfrentar a morte, a cruz. Mas eu não quero falar muito sobre esse assunto, quero falar mais sobre um homem, grande homem de Deus, que ele entrou numa crise muito depressiva, e eu falo de Elias, que confiava plenamente no Senhor, fazia milagres. Então, Elias, ele tinha essa confiança, mas ele perdeu totalmente a confiança em Deus. Nós conhecemos o relato. Vá comigo no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18. Todo mundo conhece essa crise, que ele entrou realmente num quadro depressivo. Lá, quando ele mata lá os profetas de Baal, etc. 1 Reis, capítulo 18. Para mim, foi o homem de Deus que mais teve crise interior. Foi o profeta Elias. Conhecemos o relato, muito pregado, esse texto, e Elias, o rei Acabe, e aí vem aquele desafio, grande desafio para Elias. 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo que estava ali, estavam os profetas de Baal junto,
etc., todos ali, só o profeta Elias. Então, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que vocês estão pensando? Estão servindo a dois senhores? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, estou sozinho, com 400 e tantos profetas de Baal. E os profetas de Baal são 450 homens. Só eu estou sozinho. Já começa aí, o profeta Elias não entrou em crise, mas já começou aí, digo, bom, eu estou sozinho contra 450 pessoas. Começou a uma síndrome aí na vida de Elias, mas Deus cuidou dessa síndrome do medo, dessa síndrome do pânico aqui de Elias, né? E vamos continuar lendo aqui para você entender. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o vosso Deus, falando ele para os 450 profetas de Baal. Então invocai o vosso Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor, letra maiúscula. E há de ser que o Deus que responder por esse fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, todo ali reunido, os incrédulos, os discípulos também, e todo o povo respondeu isso: é boa esta palavra. Vamos testar esse Deus, vamos testar aí os deuses de Baal, vamos testar o Deus de Jacó. Então, disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Vocês façam na frente. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a parte da manhã, desde a manhã até o meio-dia, quer dizer, parte da manhã inteira, dizendo: a Baal, responde-lhes. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então eles estavam clamando ao Deus dele, o Deus que não podia operar milagre, mas Elias estava ali firme com Deus. Quando ele dá faz esse desafio aos 450 profetas de Baal, ele sabia, mas ele, no início, ele diz: eu fiquei só, porém eu fiquei só, são 450 e eu estou só aqui. Então, eu só, o único profeta de Deus. Então Elias ainda estava confiando em Deus, porque quando ele manda encher aquele altar, quando botar um novilho, não bota fogo, deixa e tal, e aí os profetas de Baal estavam ali tentando que o Deus deles, operasse um milagre. E aí vem o versículo 27 que diz: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias zombava desses deuses. Até aqui, Elias era um homem sem crise. Até esse momento, Elias estava confiando em Deus. Ele não tinha nenhuma crise de alma, nenhuma crise interior, embora no início, logo, ele duvidou um pouquinho, 450 contra 1, mas ele ainda estava fortalecido pelo Senhor na sua crise aqui existencial. Então ele zombava, etc.
e eles clamavam, está aqui no versículo 28, eles clamavam em altas vozes, profetas de Baal, e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ou seja, o Deus daqueles profetas não respondia, né? Estavam buscando alguma coisa que o Deus deles, entre aspas, não podia atendê-los, né? Nós temos certeza de que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus que ouve a nossa súplica, né? E nós vamos ver aqui que ele fala aqui, olha, então Elias disse a todo o povo. Aí agora Elias vai entrar em ação, mas ele aqui ainda está um profeta sem crise, acreditando em Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho, está preparando o altar em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Tinha uma vala, um rego, que fala aqui, em toda a volta do altar, encheu de água aquilo ali. Disse ainda: fazei segunda vez. Fizeram água, botaram mais água. Disse mais: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, naquela vala que ele fez, naquele rego, corria, e ele encheu também de água o rego. Aí, como vai queimar uma coisa que está tudo molhado? Qual era o fogo que podia queimar? Só o fogo do Senhor podia queimar. Só o fogo do Senhor pode queimar a minha alma quando está em crise. Só o fogo do Senhor pode me curar, né? Então, Elias toma essa atitude aqui e ele vai e clama. No devido tempo, versículo 36, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias, ele sozinho, e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a fizeste retroceder o coração, que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, veio o fogo do altar, veio o fogo dos céus, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda queimou a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí o povo reconheceu pelo milagre. Aqui Elias, eu estou lendo todo esse relato para você entender, porque eu quero ir no relato em que ele entra em crise. Então, aqui Elias ainda estava confiando no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós não entramos em crise nenhuma, nem econômica, nem crise de alma, nem crise de doença, nem crise em nada, porque se nós depositamos a nossa confiança total no Senhor, acabou. Nós não temos crise nenhuma. O mundo passou por crise, o meu vizinho, meu irmão pode passar por crises existenciais, crises familiares, mas nós temos um Deus que trabalha nas nossas crises, está provado aqui. Então,
quando desce o fogo do altar, o fogo do céu, e destrói, pega a água, queima tudo, aí Elias vem e diz, olha, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles, esses 450, escape. Lançaram mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O povo ajudou Elias a matar os profetas de Baal. Nós temos aqui, quando a gente fala aqui, quando ele fala para os discípulos, seus seguidores, ele era o único profeta, mas tinha os seus seguidores, os seus seguidores foram guerrear para ele. Em nome de quem? Do Senhor, em nome do Senhor. Então, é aquela coisa de você estar doente, para exemplificar, você entender, você está doente fisicamente, está com câncer ou qualquer doença, e pede oração à igreja. É o povo ali. A mesma coisa ele fez, dizendo agora assim, bom, vocês agora estão do meu lado, então vão lá e matem os 450 profetas de Baal. Elias não matou os 450 sozinho, né? Porque ele chama o povo aqui e manda o povo lançar a mão deles, ou seja, matá-los. Bom, aí, no capítulo 19, então nós vimos aqui no capítulo 18, esse texto, Elias sem crise. Agora vamos ver Elias, o grande Elias, com crise. Quando Acabe, o rei, tomou conhecimento da morte dos seus 450 profetas de Baal, ele diz aqui, faz saber a sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito, versículo 1, do capítulo 19, e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma mulher ameaçou Elias, uma rainha, esposa de Acabe, ameaçou Elias, o grande Elias, esse tão forte aqui que nós vimos, que confiou em Deus, pode botar que Deus vai resolver o problema, né? Ele agora fraqueja. A crise de alma é uma fraqueza nossa, porque nós deixamos de confiar. Qualquer tipo de crise na nossa vida é uma fraqueza, seja ela física, doença, ou interiores, não importa. É uma fraqueza, porque nós deixamos de confiar àquele que toma conta de nós, né? A palavra diz que não cai um fio de cabelo sem que ele tome conhecimento. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Nada te acontece sem que ele dê permissão. Então, Elias começou a entrar aqui em crise. Ele entra em crise mesmo. Vamos ver. Por causa da mulher, temendo, pois, começou o medo, temor, temendo, medo de uma mulher. Tinha acabado de ver a força de Deus, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, preocupado com a vida física dele, e se foi, e chegou a Berseba, ele saiu, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, que era Eliseu, né, o que acompanhava ele. Ele mesmo, porém, e ele começa a entrar em crise. Ele começa a entrar em depressão. Quer ficar sozinho. Quem está em crise de alma, não quer ouvir ninguém falar nada ao lado dele. Ele vai e se afasta. Não quis nem Eliseu do seu lado, para estar junto dele. Quem está em crise interior, acontece isso, ele quer ficar sozinho, ele não quer nada, ele quer entrar no seu quarto, quer ficar lá sozinho, curtindo as suas crises existenciais. Então, ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte. Me mata. A crise
de alma, crise existencial, a depressão faz isso. Vai lá na ponte Rio-Niterói e joga lá embaixo. Primeira coisa que a pessoa pensa quando está em crise interior, crise de alma, é acabar com a sua vida. Não foi diferente com Elias. Ele aqui diz, olha, ele pediu ao Senhor para si a morte, e disse ao Senhor, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, leva a minha alma já não me pertence mais. Tira a minha alma do meu corpo e eu morro. Tira, eu não tenho mais isso, a minha alma está doente, está profundamente abatida até a morte, como nós vimos aqui anteriormente. Tira a minha alma. Primeira coisa que aquele que está em crise interior, crise de alma, pede é exatamente sair desse mundo. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E o depressivo, ele só quer saber de deitar-se e dormir. Não sei se você já lidou com alguém com depressão. Terrível. Quer ficar sozinho, quer ficar isolado, é um eremita na sua caverna. Nós vamos ver que ele fez isso aqui também, se esconde de todo mundo. Então ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro dessa árvore. Ele tinha andado, tinha ido ao deserto, caminho de um dia, versículo 4 está aí, foi ao deserto, caminho de um dia, estava com fome, cansado, etc., um dia inteiro, caminhando no deserto. Deitou-se e dormiu, no versículo 5, debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. Quando você pensa que você está sozinho na sua crise, o anjo do Senhor está do seu lado, te alimentando, te curando e dando toda a assistência que você precisa, seja qual for a sua crise. Nós fazemos o nosso problema maior do que os outros. Essa é a realidade. O meu problema parece que para mim, a minha cabeça, a minha mente aqui, o meu interior, é maior do que os outros. Aí eu olho para trás, eu vejo, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, mas tem um lá que está na UTI morrendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Temos que olhar para trás. Nosso problema não é maior de que nada, porque o nosso problema, por maior que seja, nós temos um Deus que vai sempre e sempre e sempre cuidar de nós. Ninguém está sozinho. Então, ele levanta-se, o anjo ministra para ele, dá comida a ele, ele levanta-se e come. E o versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, que era o que o anjo tinha trazido, sobre as pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu, e o que ele fez? E tornou a dormir. O sono dele não era fraqueza física por falta da comida. O sono dele estava aqui dentro. Era a depressão que ele estava entrando. Era o Elias com crise. Nós vimos o Elias sem crise. Lá quando mata os 450 profetas de Baal, agora ele entra na crise. E ele volta a dormir, mesmo alimentado. Aí o anjo não se conformou de ele se entregar outra vez, porque o depressivo ele se entrega a sua depressão, a sua crise de alma, ele se entrega. Nós não podemos nos entregar. Aí o anjo volta a segunda vez para adverti-lo mais uma vez. Tocou, versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come. Será que ele não tinha comido tudo que tinha da primeira vez ali? Deve ser, né? Deve ter sobrado alguma coisa, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, ele foi obediente, mesmo na sua crise, e mesmo quando nós estamos em crise, se Deus mandar fazer, faça, come, levanta, tu estás abatido e caído, por quê? Porque estás abatido, ó minha alma, levanta, come. E aí, ele levanta, come, e
Depois que comeu, versículo 8, levantou-se, pôs, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aí o que ele faz? Ele ainda não estava curado, ele estava alimentado fisicamente, teve força para caminhar 40 dias, 40 noites, no deserto. Mas ele continua com a sua crise de alma, com a sua doença de alma, ele entra numa caverna. Está aí bem claro no versículo 9. Normalmente a pessoa que está com crise de alma, ele quer se esconder em algum canto. Ele diz até para ele próprio: olha, se abrisse aqui a terra, eu queria entrar aqui dentro, quero sumir, eu quero sumir. E ele então entra nessa caverna, onde passa a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Agora ele vai ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós, na nossa depressão, na nossa crise existencial, nas nossas ansiedades, nossos conflitos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. É algo que nós não podemos nunca deixar de ouvir, é a voz de Deus. Ficamos ouvindo o conselho dos homens. Aí vem aquela vozinha assim: tu estás abandonado, tu estás só mesmo aí, tu és um único profeta, olha, acaba com a tua vida, pede a Deus que Ele te mate, Ele vai tirar a tua alma e tal, como nós vimos aqui. Vem aquela vozinha, assim, dá um tiro na cabeça, rapaz, tu não presta para mais nada, dá um tiro na cabeça. A primeira coisa que vem são as vozes. Nós não ouvimos a voz de quem nós devemos de ouvir, e aí ele ouve essa voz de Deus, mas vamos ver se ele continua nessa depressão. Ele continua, e aí Deus diz para ele: que fazes aqui, Elias? Final do versículo 9, que fazes aqui? O que tu está fazendo dentro de uma caverna, Elias? Sai dessa caverna. E ele diz assim, ele responde a Deus: tenho sido, olha o queixume, ele começa a questionar. Aí nós dizemos assim: por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Por que Deus, poxa, eu tenho um Deus que cuida de mim, por quê? Ele estava cheio de questionamento. A pessoa em crise de alma, ele questiona até o próprio Senhor. Ele questiona Deus aqui, olha, tenho sido zeloso, querendo se exaltar pelo Senhor. Diz no versículo 10, ele respondendo a Deus: que faz aqui, Elias, nessa caverna? Aí ele diz: tenho sido zeloso, quer se justificar. O homem está sempre tentando se justificar pelas suas falhas, pelos seus erros. Estamos sempre buscando alguma justificativa, mas nunca queremos aceitar que o errado somos nós mesmos. É aquela batida de trânsito que você sabe que você está errado, mas diz: não, eu estou certo. Foi você que avançou o sinal. Aquela coisa que nós conhecemos. Nós nunca queremos assumir culpa de nada. Aí estava aqui Elias dizendo assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares. Está dizendo, agora ele começa a acusar os filhos de Israel, a tribo de Israel, te deixou, e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei sozinho aí. A espada, eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Você acha que Elias estava só? Nunca. Nós nunca estamos só. Podemos pensar que estamos, mas nós carregamos aqui dentro quem? O Espírito Santo do Senhor. É Deus que está aqui, onde eu quer que eu vá, seja na minha depressão, seja na minha crise de alma, seja na crise que for, eu estou carregando Deus comigo, nunca estou só. Então ele diz: olha, eu fiquei só, esse final do versículo 10, e procuro tirar a minha vida. Disse-lhe Deus dá uma ordem a ele: sai desta caverna, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, quando ele saiu da caverna, no monte, e um grande e forte vento fendia os montes. Deus se apresentou a ele no vento, Deus se apresentou a ele no terremoto, está aí, fendia os montes, despedaçava as penhas, o vento quebrava as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto, o Senhor falando com ele através do terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo, versículo 12, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, aí que veio um silêncio, tranquilo, suave, a paz. Foi preciso Elias entrar na caverna, passar por essas experiências aqui, para ter paz. Quando ele começou a ouvir a voz de Deus, aqui ele começa a sua crise a ser curada. Veja o versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: ele volta a querer questionar que ele era o único, zeloso, e te procuro tirar minha vida. Ele repete aquele versículo anterior. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungerás rei sobre Israel. E também Eliseu, aí já Deus escolhe, Deus já estava querendo arrebatar Elias, né? Unge Eliseu, que era o moço, ele estava sozinho. Você lembra que ele foi sozinho? Unge Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu vou te chamar agora. Você entrou em crise, vou te chamar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E aí no versículo 18, ele encerra esse texto, dizendo: tu não estás só, também conservei em Israel 7.000. Tu não estás só não, Elias. Eu conservei 7.000. A igreja que intercede, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Então, nós vimos aqui que o remédio para a alma é nós darmos ouvido a que Deus está falando conosco. E Eliseu, nesse momento, ele ouviu, mas ele questionou. Por 2 vezes ele questionou: não, eu fiquei só, teus discípulos te abandonaram, eles derrubaram os teus altares, mas eu respeitei. Mas não adiantava ele dizer que ele era o melhor, não adiantava para Deus ele dizer que era o melhor. Deus tinha conservado lá 7.000 homens que estavam do lado dele. Você tem Deus e uma legião de anjos, que é o seu exército, para você vencer as crises que venham sobre a sua vida, sejam elas quais forem, principalmente a crise interior e a crise de alma. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu tenho horário para terminar. Deus abençoe a todos.